Após vagar pelo norte da Europa, onde os fiordes refletem céus pálidos e o silêncio se sente sagrado, acostuma-se à quietude, às paisagens moldadas pelo gelo e pelo tempo. Mas à medida que a jornada segue para o sul, o frio começa a desaparecer, a luz esquenta, as cores se aprofundam e um novo ritmo desperta, apaixonado, antigo, vivo. Entre o leste e o oeste, montanhas e mares, encontra-se uma terra frequentemente negligenciada, mas profundamente magnética: a Albânia. Aqui, o Mediterrâneo encontra o espírito místico dos Balcãs. História e natureza dançam em harmonia. Fortalezas de pedra guardam vales esmeralda, rios traçam caminhos por desfiladeiros prateados, e cada horizonte parece sussurrar uma lenda esquecida. A Albânia não é apenas uma terra de fronteira, é uma ponte, um lugar onde culturas convergem, a fé persiste e a natureza permanece intocada. Dos picos áridos das montanhas de Oursia até o brilho dourado da costa jônica, a Albânia se desdobra como uma tapeçaria viva de beleza e resiliência. Vá além do familiar e descubra as maravilhas da Albânia, uma terra que não apenas existe no mapa, mas persiste na alma, muito depois de você partir. Erguida sobre uma crista montanhosa ao norte de Tirana, Kruja se ergue como um sentinela atemporal do orgulho albanês. Conhecida como o Castelo da Águia, esta cidade-fortaleza foi o reduto de George Kastrioti Skanderbeg, o herói nacional da Albânia, que no século XV liderou uma resistência feroz contra o Império Otomano e garantiu a independência da nação por mais de 2 décadas. O castelo de Kruja, erguendo-se sobre vales ondulantes e oliveiras prateadas, é mais do que uma maravilha arquitetônica, é um monumento à coragem. Suas imponentes muralhas e portões antigos guardam séculos de memória. Dentro do castelo encontra-se o Museu Skanderbeg, um espaço sagrado repleto de relíquias de batalha, capacetes reluzentes, espadas gravadas e estandartes orgulhosos que uma vez flutuaram sobre um povo livre. Cada artefato fala de sacrifício, unidade e a vontade inabalável de permanecer de pé. Descendo do castelo, o antigo bazar se desdobra em um labirinto de ruas de paralelepípedos, onde os artesãos ainda forjam bandejas de cobre, tecem tapetes vibrantes e esculpem figuras de madeira intrincadas. O ar é enchido dos aromas de couro, pinho, resina e castanhas assadas, uma ponte sensorial entre o passado e o presente. Mas além de sua história e patrimônio, Kruja incorpora algo mais profundo: o coração da identidade albanesa. Caminhar por suas muralhas ao pôr do sol, com o vento carregando os sussurros das montanhas, é sentir o peso de séculos e o orgulho de um povo que nunca se curvou. Kruja não é apenas uma fortaleza, é a alma da Albânia em pedra, firme, resiliente e eterna. Aninhada aos pés do Monte Daite, no centro da Albânia, Tirana se desdobra como uma cidade onde contrastes criam harmonia. Uma vez velada pelos tons cinzentos de seu passado comunista, agora explode em cores, criatividade e um ritmo inabalável de renovação. Fundada no início do século XVII e declarada capital em 1920, Tirana se tornou o coração político e cultural da nação. Vagar pela Praça Skanderbeg, o grandioso centro da cidade, é testemunhar um diálogo vívido entre séculos. Mesquitas otomanas estão ao lado de fachadas neoclássicas italianas e de torres modernas reluzentes. A mesquita Ethem Bey, adornada com delicados afrescos de árvores e paisagens, sussurra serenidade ao lado do Museu Nacional de História, cuja vasta imagem mosaico celebra as lutas e triunfos da Albânia ao longo do tempo. Além da praça, o bairro Bloco conta outra história. Antigo enclave da elite comunista, agora vibra com a energia da liberdade. Cafés de calçada transbordam de risos, galerias de arte exibem imaginação ousada, e murais vibrantes pintam a cidade com a esperança jovem.
A alma de Tirana se revela em seus pequenos momentos. Idosos jogando xadrez sob árvores de laranja, crianças perseguindo pombos pelas fontes, o chamado dos vendedores de rua misturado com as batidas modernas de bares escondidos. Aqui, tradição e modernidade coexistem, criando um ritmo unicamente albanês. Tirana não é mais do que uma capital, é uma tela viva de contrastes e conexões, onde a memória encontra o progresso e cada esquina reflete o espírito resiliente de uma nação constantemente se reinventando. Olhando para o azul sem fim do mar Adriático, Durrës se ergue como um testemunho da conexão duradoura da Albânia entre o passado e o presente. Como o porto mais antigo da Albânia e a segunda maior cidade, Durrës tem sido um ponto de encontro de civilizações por mais de 2.500 anos. Fundada no século VI a.C. pelos colonos gregos, como Epidanos, mais tarde renomeada Dyrrhachium sob o domínio romano, tornou-se um elo crucial ao longo da lendária Via Egnatia, a estrada que ligava o Adriático a Bizâncio e ao Oriente. No coração da cidade está o grande anfiteatro, um dos maiores dos Balcãs, onde os ecoos dos combates de gladiadores ainda parecem se mexer sobre os antigos arcos de pedra. Ao seu redor estão fragmentos de fortificações bizantinas, torres venezianas e mosaicos cristãos primitivos. Cada camada revela um capítulo de conquista, fé e sobrevivência. Entretanto, Durrës não é apenas uma relíquia de história. Seu vibrante passeio marítimo, repleto de palmeiras, cafés e barcos de pesca, ressoa com a vida cotidiana. O aroma de café expresso se mistura com o sal do mar e o peixe grelhado. O riso flui no ar e as ondas batem suavemente contra o cais. Em Durrës, o passado não desaparece, ele flui como a maré, constante e vivo. Aqui, cada amanhecer parece um reencontro entre memória e movimento, entre as histórias antigas e o pulsar da Albânia de hoje. Espalhadas pelas suaves planícies perto da cidade de Fier, as antigas ruínas de Apolônia permanecem como testemunhas silenciosas da passagem dos séculos. Fundada no século VI a.C. pelos colonos gregos de Corinto e Corfu, Apolônia cresceu e se tornou uma das cidades-estado mais importantes ao longo da costa ilíria, celebrada por sua prosperidade, cultura e erudição. Disse que até Aristóteles elogiou sua governança e mais tarde, Otaviano, o futuro imperador Augusto, estudou aqui antes de subir ao poder em Roma. Caminhando por suas colunatas de mármore, templos em ruínas e o anfiteatro desgastado, os visitantes podem quase ouvir os ecos dos antigos debates e festivais. O Boulevard da Estoa, com suas colunas graciosas, o Mosteiro de Santa Maria e o Odeon, uma vez vivo com poesia e performance, ainda brilham sob o calor do anoitecer. A história de Apolônia se desdobra através das camadas de civilização, ambição grega, glória romana e fé bizantina. Hoje, a natureza reclama o que a história deixou para trás. O tomilho selvagem perfuma o ar, as cigarras cantam na grama e a luz do sol dança sobre estátuas caídas. Em Apolônia, o silêncio fala. Ele nos diz que, embora os impérios possam cair, o espírito humano, nossa busca por conhecimento, beleza e significado, perdura. Vagar por suas ruínas é andar de mãos dadas com a eternidade, onde cada pedra é lembrada. Erguida ao longo do fluxo tranquilo do rio Oçan, no centro da Albânia, Berat se desdobra como uma visão de outro tempo. Conhecida como a cidade de 1000 janelas, suas casas caiadas sobem pelas colinas em perfeita harmonia. Com um legado que se estende por mais de 2.400 anos, Berat floresceu sob o domínio ilírio, bizantino e otomano, deixando marcas indeléveis sobre seu espírito. No topo da cidade está a fortaleza de Berat, uma cidadela que ainda abriga famílias dentro de suas antigas muralhas, um lugar raro onde a história não é apenas preservada, mas vivida. Dentro de suas ruas de paralelepípedos, igrejas bizantinas e mesquitas otomanas estão lado a lado,
silentes e testemunhas de séculos de convivência e fé. A alma de Berat reside em sua arte e devoção. Dentro do Museu Onufre, ícones vívidos pintados pelo famoso artista do século XVI brilham com os profundos tons carmesins que definiram a arte sagrada albanesa. Nas oficinas próximas, os artesãos esculpem madeira, tecem tecidos e criam beleza com a mesma paciência que seus ancestrais mantinham. Ficar na ponte de Gora ao pôr do sol, observando o reflexo de 1000 janelas brilhar sobre a superfície do rio, é sentir o tempo se fundir com a eternidade. Berat é mais do que uma cidade, é a alma eterna da Albânia, radiante, em camadas e eternamente viva. No final, a Albânia não é a soma de suas montanhas, mares e ruínas, ela é uma história viva, sussurrada